Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É muito um prazer estar aqui com vocês essa noite e especialmente quando retomamos os encontros presenciais. É muito melhor estar olhando para vocês aqui do que olhando para a tela. Primeiramente, obrigado, Pedro, por ter me convidado para dar essa palestra. Eu vou ser sempre grato, mas ao mesmo tempo vou sempre lembrar, quando eu ficar irado, que foi você que desencadeou esse processo. Agora eu não posso me apoiar na minha ignorância, falar que eu não sabia, né? Agora, felizmente eu sei, felizmente. E um tema muito bom, eu tenho refletido sobre ele desde, acho que foi em fevereiro, quando o Pedro me chamou, e eu me descobri um cara extremamente irado nesse processo. E a preparação dessa palestra foi uma preparação de muito confronto. Então, muito obrigado por ter proporcionado isso para mim, e eu espero que, através dessa reflexão, vocês tenham uma boa resposta para pensar sobre e refletir sobre a ira. Quero fazer mais uma oração, e quero que vocês preparem suas Bíblias, que hoje nós vamos passear um pouco nas Escrituras. Pai querido, nós te agradecemos. Obrigado porque o Senhor é bom, obrigado que o Senhor nos instrui, nos orienta, se revelou através da sua palavra e nos dá entendimento, Pai, nos dá a capacidade de nós navegarmos as Escrituras e entendemos que o Senhor é bom e entendemos que, olhando para Ti, nós temos um espelho que nos revela quem nós somos. E temos em Cristo a redenção por aquilo que nós precisamos ser. Obrigado pela obra de Cristo. Que ela possa fazer sentido em todos os momentos, e nesse momento agora, quando refletirmos sobre a ira, possamos lembrar de Ti, como o Senhor respondeu a isso. Pois, humano que foi, teve de lidar com essa situação. Possamos olhar para o Teu exemplo, possamos nos espelhar em Ti. Em no Teu nome que oramos. Só um instante, que eu acho que... Devo usar o áudio do celular aqui? Ou da mesa, Carlos? E aí? Da mesa? Que eu acho que o pessoal aqui estava... O áudio estava baixo. Melhorou? E agora pode ir? Tá. Ok. Então tá bom. Caso a gente tenha que mudar, só me avisar. A gente passa para isso. Então, pessoal, uma resposta cristã para a ira. Hoje eu quero fazer Quero propor que a gente possa olhar primeiro para a ira de Deus. Durante o estudo, eu olhei na chave bíblica e tem muitas passagens bíblicas que falam sobre a ira de Deus. Né? E acendeu-se a ira de Deus, e acendeu-se a ira de Deus. E no Velho Testamento tem muita coisa a respeito disso. Então, poxa, para a gente estudar sobre a ira, então a gente precisa estudar sobre a ira de Deus e a ira dos homens. E como que elas se conversam, qual é a diferença de uma para a outra. E vai ser uma metodologia quase calvinista, onde nós vamos olhar para a lei. Né? Calvino estabelece três ferramentas, né? Como a lei funciona como ferramentas. Uma delas é um espelho. Né? Nós olhamos para a lei e a lei reflete como aquilo que nós deveríamos ser. Mas o espelho reflete como nós somos. Né? Então, é um espelho que mostra quais são os defeitos. Então, para começar, eu quero que vocês me ajudem na leitura, porque vão ser leituras um pouco extensas. João 2, de 13 a 17. Eu vou sempre ler, mas se vocês puderem acompanhar, vocês vão ter uma apreensão melhor. João 2,
verso 13 ao 17, essa é uma famosa passagem, e aqueles que usam essa passagem para passar pano para suas iras, hoje vocês não vão poder mais usar isso. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, um chicote, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus ficou prontamente irritado, me consumirá. Gente, imaginem só essa cena. Jesus entra em Jerusalém e, ao ver a casa do seu pai profanada, começa um escarcéu. Chicote para cima, mesa virando, ordem de saída da casa. Gente, Jesus virou-se. Nossa primeira conclusão aqui, não só nessa ocasião, tem uma ocasião em Marcos 3, versículo 15, quando Jesus cura o homem da mão ressequida, a gente vai voltar nessa passagem, Jesus ficou indignado. Então, o próprio Jesus se irou. O próprio Deus se irou. E reparem que, dentro desse contexto, a ira de Deus ela é direcionada para algo muito grave que estava acontecendo, que era a profanação do templo. É óbvio que, se você pensar no contexto, que de certa forma eram necessários que houvessem os comerciantes perto do templo. Por quê? Na Páscoa, vocês vão se lembrar bem, era exigido alguns sacrifícios cerimoniais. Então, pessoas peregrinavam de muito longe e imagina fazer uma longa viagem carregando os seus sacrifícios. Então, esses mercadores eles tinham uma certa importância em estarem ali para que, através do dinheiro, eles pudessem comprar aquilo que seria sacrificado. Mas tem um detalhe aqui, e alguns exegetas falam que existiam cambistas e de que nem sempre esse câmbio era muito justo, ou de que o preço cobrado pelos animais que seriam sacrificados era muito justo. E tudo isso era feito dentro do próprio templo. Então imagina só a indignação. E essa passagem, e esse trecho, né, o zelo da tua casa me consumirá, isso aqui está falando sobre um Salmo 69, onde é um contexto exatamente da purificação do templo. Tornar o templo santo, ou seja, separado, e não profanado, e não com atividades que não são sacras. É isso que Jesus faz aqui. Ele purifica o templo dessas atividades. Então, olha que interessante. Jesus se ira por motivos justos e tem uma atuação que talvez a gente possa achar estranha, né? Poxa, Jesus com um chicote. Jesus, às vezes com atitude, poxa, Jesus passou no ponto. Será mesmo? Vamos seguir. Abram comigo em Apocalipse 6, do 15 ao 17. Tem problema se eu tirar a máscara? Nem fiz o bigode hoje, gente. Apocalipse 6, do verso 15 ao 17. Vamos lá. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Imagina a situação dessas pessoas descritas em Apocalipse, em que seria melhor que elas fossem esmagadas pelas próprias montanhas do que ter que contemplar a face de um Deus santo e irado com eles. A ira essa
esse termo, o dia da ira, ele é amplamente usado por vários profetas do Velho Testamento, que sempre falam sobre o dia da ira, o dia da ira. Nem sempre se referem a esse dia da ira final, do juízo final, tá? Por vezes, os profetas eles querem usar isso com um duplo significado. Um significado para, naquele momento, por exemplo, quando Jerusalém está prestes a ser capturada pelos babilônios e toda aquela situação que ocorreu quando Daniel é levado. Mas uma parte dessas menções está falando sobre esse dia que Apocalipse descreve. No dia do juízo final, a ira do Senhor, ela será vil de maneira tal que as próprias pessoas vão desejar a morte ao ter que contemplar, ao ter que lidar com esse julgamento. Então, nesse ponto a gente já tem que tirar algumas conclusões de que a ira não é necessariamente ruim. Porque Deus irou, Jesus irou. Então, por derivação, a gente já pode dizer que a ira em si não é ruim. Mas quando a gente vai analisar os textos e vai ver que os motivos pelos quais Jesus se ira e pelos quais Deus vai ter o dia da ira, eles são justos. São motivos que seriam legítimos para que essa ira aconteça. E eu escolhi, antes de falar sobre a nossa ira, eu escolhi uma história excelente, que todo mundo conhece bem. Uma parte talvez que não seja tão familiar, mas que vai ilustrar muito bem essa diferença que acontece entre a nossa ira e a ira de Deus. Mas vamos falar um pouco sobre a nossa ira. Guarda aí todas essas ideias que eu coloquei, essa é só a introdução, vamos para a nossa. Não precisam abrir, tá? Lá em Gênesis 4, logo após a queda, acontece o primeiro homicídio. E Deus já fala com Caim sobre por que está irado. Está lá no versículo 5 e 6. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Nesse momento, Caim já tinha feito o homicídio, tá? Já tinha matado Abel. Então, olha só. Caim tem o seu sacrifício rejeitado. Ao passo em que Abel tem o seu sacrifício aceito. E aquilo foi sobremaneira irritante e Caim ficou indignado, ao ponto que ele mata o seu próprio irmão. E aí o próprio Deus fala que o seu desejo vai ser contra ti controlá-lo, domá-lo. Mas naquele momento a ira transbordou e Caim matou Abel. Então a nossa ira, ela geralmente acontece por motivos que não são legítimos e que nos leva a pecar em coisas e essa ira, elas transbordam e nos leva a outros pecados. Gente, Caim não ofereceu um sacrifício aceitável a Deus. E se nós olharmos o texto com muita minúcia, existem algumas disputas em relação a esse texto, por que Abel foi aceito, por que Caim não foi aceito, sobre o sangue, porque Abel oferece um sacrifício animal de sangue, enquanto Caim oferece um sacrifício da terra. Existem algumas disputas a respeito de qual é a interpretação correta disso, mas o fato é, Abel leva a primícia, e as escrituras não falam que Abel leva a primícia. Então, a despeito de ter sido sangue ou não, o que acontece aqui, que nós lemos no texto, é que um se dedicou e levou as primícias, o outro não. Gente, a inveja por não ter sido aceito, e essa não aceitação não é devido a um critério subjetivo, eles sabiam que eles deveriam ofertar. Então, existe uma falha em obedecer, existe uma falha na inveja, existe uma falha em deixar-se dominar pela ira que enseja um desejo vil, fratricídio, matar o próprio irmão. Percebe a gravidade no que acontece aqui? E o confronto de Deus aqui é, por que você está irado? Para que Caim possa refletir sobre os próprios atos à luz de que, olha o que foi desencadeado. É óbvio que a natureza caída é o que proporciona isso. Mas nós temos meios de frear isso. Caim não freou. Outro texto, lá em Êxodo 32. Moisés recebe a lei no Monte Sinai.
E não foi um processo muito rápido, né? Moisés sobe e fica dias. Acontecem muitas coisas, tempestade de trovões e várias coisas, e Moisés está lá. E o povo embaixo, esperando, esperando, esperando. Então Arão tem a brilhante ideia de que, e se a gente fizesse um Deus, se a gente fizesse um Deus não, se a gente fizesse uma escultura para simbolizar, para que o povo saiba a quem adorar. Então, coleta-se o ouro de todas as pessoas que estavam ali, derrete-se e faz um bezerro de ouro. E lá no verso 19 está escrito: logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então Moisés desce com as tábuas da lei, tábuas que foram inscritas pelo próprio Deus. Então ele desce, logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Então, a idolatria que Moisés presencia é absurda a tal ponto de que ele quebra as leis, a tábua da lei. E olha que objeto único, uma pedra talhada pela mão do próprio Deus. Mas na frente isso é refeito, né? Deus entrega-lhe novas tábuas, né? Mas olha a decisão que Moisés toma, né? E a gente tem a expressão, mas no calor da ira, no calor do momento, a flor da pele, e repare que é muito precipitado as decisões que são tomadas a esse respeito. Mas a ilustração que eu quero trazer para nós nessa noite, essa vai ser a principal reflexão, é que nós façamos uma leitura comparada da ira de Deus e a ira do homem dentro da mesma história. Então, a história é de Jonas. Mas antes de ler a passagem de Jonas, eu quero que vocês abram no livro de Naum. Nós vamos ler o primeiro capítulo, quase todo, porque eu achei muito interessante, assim, eu não me lembro de ter lido isso antes, de ter me atentado nisso. Naum, ele dá a sentença que o Senhor traz contra a cidade de Nínive. A gente só... E na Bíblia não tem lá tantas informações assim sobre Nínive. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que é uma cidade de pagãos. Então, olha só. Nós estamos falando do Velho Testamento, estamos falando de um judeu, Jonas, um judeu, que vai falar pagãos, a gentios. E isso era muito estranho, né? Nem no Novo Testamento os judeus aceitavam isso com tanta empatia. Mas aqui, nesse momento, ainda era muito mais escandaloso. Espera lá. E aí, parafraseando Jonas, você está me mandando para o meio de um povo que não é judeu e que, além de não ser judeu, é um povo extremamente vil, extremamente mau. Os ninivitas tinham essa fama. Mas na carta de Naum, no livro de Naum, então o profeta Naum, ele dá a sentença que Deus dá sobre a cidade. E lembrem-se de que, qual que era a pregação de Jonas? Se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. A cidade vai acabar. Deus vai destruir a cidade. Acompanhem comigo aí, verso de 1 a 10, primeiro capítulo de Naum. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mais grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca.
Deus manda seu profeta, Deus manda a palavra para o profeta. Assim, ó, a cidade está condenada. Acabou. E tem um paralelo dessa história muito interessante em uma outra situação, onde o Senhor anuncia a destruição de uma cidade, e fica bem interessante quando a gente vai olhar para Jonas, que é quando Deus anuncia que vai destruir Sodoma e Gomorra. Vocês lembram o que Abraão faz? Abraão começa a interceder ao Senhor. Fala, Senhor, e se tiverem nessa cidade 100 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Ele falou assim, não vou. Mas e se tiver 50? E se tiver 10? Deus falou assim, eu não vou destruir a cidade se tiverem 10 justos. Mas não tinham 10 justos. A cidade é destruída. Mas olha que interessante. Apesar, e Abraão não nega de jeito nenhum o pecado daquela cidade. Pelo contrário, ele conhecia da própria família ter vivido experiências terríveis naquela cidade. Lembram quando os anjos vão avisar Jó de que a cidade vai ser destruída? Lembra o que acontece? Os homens, eles se lançam contra a casa para poder abusar sexualmente dos anjos, daqueles seres celestiais. Cara, imagina o nível de torpeza e loucura que os habitantes daquela cidade estavam promovendo ali. Se uma pessoa diferente passa, ela seria ameaçada de um abuso sexual violento, porque as pessoas ali estavam nessa loucura. Mas ainda assim, Abraão intercede, porque, cara, vai que existe algum justo naquela cidade. Tem muitas aplicações interessantes desse texto, mas hoje não é o nosso foco. Mas a cidade é anunciada a destruição, Abraão intercede pela cidade. Deus anuncia para Jonas que haverá destruição, e o que Jonas faz? Então, um leve resumo aqui do que aconteceu. Jonas recebe a notícia e Jonas pensa, se eu for e falar, é capaz de que Deus se compadeça daquela cidade e o salve. Mas quanto a mim, eu prefiro que eles morram. Então eu vou para outra cidade. Então ele entra no barco, vai para outra cidade. Uma tempestade se arroja sobre o barco. Os tripulantes do barco ficam, cada um começa a orar ao seu Deus. E aí Jonas está dormindo, ele levanta Jonas e fala assim, cara, nós vamos morrer. Ora ao seu Deus. Aí Jonas fala assim, gente, me lança ao mar porque eu sou o motivo disso estar acontecendo. Jonas é lançado ao mar. Vem um grande peixe e engole Jonas. E se você não se lembra, eu recomendo que você leia a oração de Jonas, está no capítulo 3. Acho que é no capítulo 2 ou 3. Oração lindíssima, belíssima oração. Ele está dentro do ventre do peixe, ele ora ao Senhor. E Deus direciona aquele grande peixe para vomitá-lo no porto de Nínive, ali nas proximidades de Nínive. Então ele vai e por mais teimoso que ele fosse, ele prega. Assim, gente, sobre vocês tem essa sentença, vocês vão morrer, a cidade vai acabar. Vocês têm, se não me engano, tinha sido 40 dias que eles tinham até que Deus destruísse a cidade. Então ele anuncia, e a pregação é super simples. Se arrependam. Se arrependam, porque sobre vocês está a ira de Deus. E o que acontece? Gente, a cidade se arrepende. O próprio rei veste pano de saco e cinza, anuncia um jejum sobre toda a terra. Não era para alimentar nem os animais não deviam nem beber água. Todo mundo em jejum, para que a destruição fosse evitada e para que eles se arrependessem diante da face de Deus. Então, lá no capítulo 4 de Jonas, eu quero ler com vocês, nós vamos ter algo interessantíssimo que acontece sobre Jonas. E vamos analisar aqui, fazer uma análise. Por que Jonas estava pensando daquele jeito? E as diferenças que existem entre a ira de Jonas e a ira de Deus. E sobre como que nós temos uma terrível capacidade e um senso de justiça que é horrível. Jonas 4, a partir do verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Gente, olha só. Jonas está indignado, porque ele sabia o que os ninivitas tinham feito. Ele sabia o grande mal que aquele povo tinha impetrado. Era um povo vil.
Um povo que nas guerras tinham costumes extremamente maléficos e sanguinolentos a respeito dos seus prisioneiros e tal. Então Jonas, ele já sabendo, né, que o Senhor poderia perdoá-los, e é que quando acontece, ele continua chateado, ele está irado, ele fala assim, poxa, me mata. Eu não quero mais ver isso. Por que Jonas age assim? Porque para ele, e olha o parâmetro de justiça que ele coloca. Ele se coloca de uma maneira diferente de todos os ninivitas. Para Jonas, o pecado dele, qualquer que fosse, não estava no mesmo patamar daqueles assassinos. Percebe o problema? Percebe que a régua moral que Jonas usa para julgar, ela é completamente errada e pautada na sua própria justiça, ou naquilo que ele chama de justiça? E ele não, ele não se arrepende, ele pede para morrer. E eu não acho que ele estava falando de maneira figurada. Ele realmente queria que ele pediu que Deus levasse a vida dele. Ele vai pedir de novo mais para frente. Vamos continuar lendo. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Olha como é incrédulo. Ele estava esperando ainda que a cidade fosse destruída. Ele talvez tivesse imaginado que o arrependimento não teria sido verdadeiro, ou que Deus, por algum motivo, ainda destruísse a cidade. Era isso que ele estava esperando, por isso que ele ficou lá. Ele sai da cidade, senta-se ali e espera. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pedia para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Cara, Jonas é... Que cara desbocado. Ele responde e dá a maior resposta, né? Talvez se fosse algum de nós, a gente estaria pronto para tomar um tapa na boca, né, dos nossos pais. Sem pensar, né? Birrento. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E o livro se encerra aqui. Eu queria muito que tivesse uma réplica de Jonas. Eu imagino que fosse semelhante a uma réplica de Jó, né, depois que tomou uma baita lição de moral de Deus, e ele humildemente se retrata, né? Eu espero que Jonas tenha se retratado, mas o fato é de que o exemplo de Jonas, ele se assemelha muito à nossa própria ira. Porque por mais que nós tenhamos, nós conheçamos os padrões morais de Deus, nós traçamos os nossos próprios. E nós costumamos ser muito benevolentes com o nosso próprio pecado, altamente sensíveis aos pecados dos outros, e a nossa ira, ela se manifesta e é celebrada, de certa forma, por nós. Bom, quem está falando isso é alguém que já sofreu na pele efeitos da ira. Quando eu era criança, gostava de jogar videogame num nível, assim, um pouco demais. Eu não só zerava os jogos, eu gostava de zerar de maneira perfeita. Hoje a gente platina os jogos, né? Na minha época não tinha isso, era só você consigo mesmo. Enfim, tinha um jogo que eu gostava muito lá, que era o dos motoqueiros marcianos. Tinha um desenho disso, e era um jogo de moto e tal. E aí, qual que era o meu lance? Eu já tinha zerado o jogo várias vezes, então era zerar com o personagem o pior, ganhando todas as corridas em primeiro. Pô, gastei horas nisso. Última corrida, era só essa, primeiro lugar, ponto, garantido. Ia dormir feliz.
Cara, e eu perco. E aí eu perco a cabeça junto. E eu tava de férias. E aí o meu irmão lembra disso. Acho que ele tá assistindo, ele vai poder confirmar e vai rir muito dessa história. Cara, eu fico louco. Aí eu jogo o controle, levanto e começo a chutar o sofá. Primeiro chute, segundo chute, terceiro chute. Quebrei o dedo. Aí eu paro e penso, cara, olha só, que besteira que eu fiz. E ainda correndo o risco sério de apanhar da minha mãe. E talvez ela devesse ter me batido nesse dia. Né? Pô, não basta você ter jogado o controle, feito uma birra e tal. E aí, enfim, fui para o hospital, fiquei com a perna engessada durante 2 semanas. Então, se já não bastasse todo o transtorno, as minhas férias eu passei grande parte delas com o pé para cima. Parabéns. E não pensem que eu melhorei de lá para cá. A Erin está aqui, ela vai poder confirmar. O trânsito é um lugar onde a ira reina. Reina. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem dirigir. As pessoas não usam a seta. As pessoas andam na faixa da esquerda abaixo da velocidade. A Noemi se acusou. Se você fez isso, Noemi, se eu estava atrás de você, você provavelmente já foi empurrada por mim. Por que isso acontece no trânsito? E é muito legal esse exemplo, porque olha só. Porque no trânsito as regras são muito claras e elas existem para uma boa convivência. Então, se uma pessoa pisa fora da régua, justo é que você fique irado, óbvio, é claro. Aí você tem instrumentos maravilhosos para poder fazer isso. Como punir alguém no trânsito? Luz alta, buzina, costela. Sabe o que é costela? Então, vou exemplificar, porque essa é uma coisa que eu tenho um prazer, é um guilty pleasure que eu tenho. Vou ensinar. Você tá andando e aí tem um cara atrás de você, ele quer andar rápido. E ele tá te pressionando de luz alta e tal. Só que na sua frente tem um cara que não tá tão rápido assim, por isso você tá ali. Aí você abre para a faixa da direita e aí você fecha esse cara. Você não anda mais rápido que o cara da frente. Isso é uma costela. Que o cara vai ficar muito mais bravo, porque ele não vai conseguir sair, ele vai ter que frear e fazer isso. Tá? Não façam isso, tá? Pode ser uma emergência, pode ser uma emergência. Mas, enfim, é um guilty pleasure que eu tenho e eu tenho que mortificar esse meu pecado. Mas, cara, por que é tão fácil irar-se no trânsito? Porque as regras são simples e é muito fácil identificar quando alguém sai da regra. Porque você é um motorista irrepreensível. Né? Você sempre dá seta, você sempre dá preferência e tal. Então, quando os outros saem dessa régua, você precisa puni-los. É uma punição didática. E essa é a racionalização que acontece na minha cabeça quando eu estou fazendo esse tipo de coisa. Que, não, eu estou ajudando essas pessoas a dirigirem melhor. Não é isso, tá certo, não tá? Cara, eu tô exaltando a ira dessas pessoas, né? E aí é um ciclo não virtuoso, mas totalmente vicioso, né? Que aí daqui a pouco, e é por isso que acontecem coisas malucas, né? Pessoas tirando arma para as outras no trânsito, abaixando o vidro e xingando muitas coisas. Eu já fui um desses. E eu preciso, todos os dias, quando eu entro no carro para dirigir, e a pandemia foi excelente, que eu agora não estou mais trabalhando no escritório, é que eu posso, então, refrear o mal que há em mim e ficar mais tranquilo. Mas é uma luta constante. Por quê, gente? Por que isso acontece? Por que a gente fica irado nessas situações e em tantas outras na vida? Escrevi algumas coisas aqui. Aí ocorre uma situação de injustiça, inconformidade e desobediência. Ou seja, é necessário um padrão moral para que a ira tenha lugar. Assim, há um parâmetro e a sua transgressão. Isso que enseja a ira. Assim, pense em um Deus eternamente santo, o sumo bem, tendo que lidar com a nossa transgressão. Imagine você em situações diárias, estabelecendo seus próprios parâmetros morais e irando-se a partir da sua própria justiça. Ao invés de você se irar com os outros, começa a se irar com você mesmo. Faça esse exercício, né, na sua semana, que você vai ver que a gente é muito hábil em apontar, mas a gente não olha para si mesmo. E quando a gente transfere esse pensamento agora para Deus, olha quão grave isso se torna. Não é que Deus é bom, Ele é a própria definição de bom. E
as nossas ofensas, elas ganham dimensões eternas quando feitas contra ele. Então é completamente razoável que Deus se ire. Porque ele tem os motivos corretos para se irar, ele tem os motivos legítimos para se irar. E Deus se ira. Ele é um Deus irado contra o pecado. Bem como nós deveríamos ser irados com o nosso próprio pecado. E aí é interessante que a gente sempre tem que lembrar que em Romanos 4,15, ele mostra isso para a gente. Porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Então repare que para que a gente tenha uma ira, para que a gente tenha essa capacidade, é porque existe pecado, existe transgressão. E a transgressão se dá pela lei, porque é a lei que estabelece os parâmetros morais para que a gente saiba o que é certo e o que é errado. E então, pense em um instante a situação que Deus está olhando para os nossos pecados, para os pecados de todos os tempos e de todos nós, de toda a humanidade. Ele deveria estar irado. Ele tem razão de estar irado. E seria totalmente razoável ele simplesmente destruir tudo. Como já o fez uma vez, né? Noé é a prova disso. Mas existe uma diferença que é muito clara e precisa estar aliada aqui. Deus não demonstra a sua ira sem demonstrar a sua graça. Ele não dá os seus juízos sem demonstrar a sua glória, a sua graça e a sua misericórdia. Essas coisas estão aliadas. E Anselmo de Cantuária vai dizer que a justiça, de que a bondade e a graça de Deus, eles são frutos da justiça de Deus. Então, porque Deus é justo, é que ele pode ser gracioso para conosco. E exemplos. Gente, Noé é um grande exemplo. Tudo bem que Noé talvez não fosse o maior dos pecadores da sua época. Mas vocês não têm dúvidas que Noé é um pecador, né? E nem os seus filhos, nem a sua família. Mas ainda assim, Deus revela juízo, mas revela graça. Deus revela juízo sobre Adão e Eva, mas revela graça. Porque a partir do descendente de Eva, viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, esse é um par que Deus sempre demonstra. Pense na destruição de Jerusalém. E esse é um símbolo muito mais forte do que uma destruição apenas de uma cidade, mas era a cidade santa, a cidade onde havia o templo, a cidade onde a presença de Deus estava materializada ali através do templo e da arca. Essa cidade é destruída, mas o povo não é todo morto. E existem condições para que a cidade fosse reconstruída e existe prosperidade para aqueles que são levados cativos. Os juízos de Deus, eles não vêm acompanhados apenas de punição. A punição acontece, ela é totalmente justa, mas a graça dele é revelada e não ofusca a justiça, mas está muito presente. E nós temos que enxergar essas coisas dessa maneira, esse par, justiça e graça. E essa é a grande diferença da ira que nós temos para a ira de Deus. Porque quando nós estamos irados, o nosso sentimento maior é de punição. No instante. Eu não sou pai ainda, mas já vi esse conselho de muitos pais assim, cara, não discipline seu filho quando você está com raiva. Porque você pode passar do ponto. Porque de fato, e talvez todos nós tenhamos alguma história aqui, como a minha de ter quebrado o dedo, chutando no sofá, de que nós fizemos coisas que foram além. A gente passou do limite. Dissemos coisas que nós gostaríamos de nunca termos dito. Fizemos coisas assim. E então, o lugar da ira na vida cristã, existe um lugar? E ela deve ser centrada num controle. E centrada num autocontrole e centrada em uma noção que tem que ser cristalina para nós. De que a nossa justiça é trapo de imundícia. Essa é a linguagem que Deus fala a Isaías, o profeta Isaías. Gente, vocês estão achando que vocês são super santos, de que o louvor de vocês é maravilhoso, que os sacrifícios que vocês fazem são os melhores?
Esse culto que vocês me fazem é trapo de imundícia, porque vocês não têm um coração em Deus. Porque se vocês tivessem, vocês saberiam que a justiça correta, ela está nas minhas ordenanças e na minha lei, que deve ser cumprida não como uma atitude estética, uma atitude performática. Ela deve ser cumprida com o coração. Um coração que também tem a noção de que não pode ser, que não consegue cumprir a lei. E pede misericórdia para Cristo. Então, a nossa tentativa de justiça e de punição, ela sempre vai ser falha quando nós estamos irados, porque não raro, existem motivos muito legítimos para nós estarmos irados. Mas quando nós vamos atrás imediatamente de uma reparação e de uma justiça, não raro a gente passa do ponto. O que a Bíblia diz, então, sobre o lugar correto da ira? E talvez você já tenha alguns textos na sua cabeça. Mas eu quero que você tenha em mente uma resposta super simples para isso, é de que longanimidade, bondade, mansidão e domínio próprio são frutos do Espírito. E que é nosso dever cultivar essas virtudes cristãs. Vocês lembram da música dos frutos do Espírito? Se vocês não lembram, procurem no YouTube e no Spotify. Fruto do Espírito. É uma música de criança e tal, mas ela gruda, e é bom que ela gruda, que você lembra sempre quais são os frutos do Espírito. Tem até coreografia, tá? Se você procurar no YouTube, você vai achar. Eu sei porque eu dancei. Então, a primeira resposta cristã sobre a ira é: gente, vocês vão ficar irados. Não transformem isso em uma coisa performática, como nós vemos e nós já curtimos isso. Quem lembra do Felipe Neto lá no início? Ou do Cauê Moura no Desce a Letra? Do Bastão do Diálogo. A gente tem uma atração sobre as coisas que são feitas em ira, né? Hoje tem o termo do rage, né? Quem curte assistir os gamers aí, adora quando rola um raid, né? Uma destruição e tal. Hoje a gente tem quartos da destruição, né? É o Damage Room, Panic Room, sei lá. Vocês já viram isso? É um espaço onde tem vários objetos, aí você pode pegar, tipo, um bastão e quebrar as coisas lá. Vocês nunca viram isso? Isso existe isso. Acho que aqui em Brasília acho que tem. Você apaga lá, paga a hora, e você entra lá, mano, destrói tudo que tem lá dentro. Deve ser maravilhoso. Mas não é assim que a gente deve expor a nossa ira, sabe? Nós precisamos cultivar as virtudes do Espírito. E isso implica em contar até 10. Sim. Super simples, mas muito eficaz. Nós temos que cultivar sempre uma resposta que seja mais lenta, não tão enérgica, porque ela costuma infringir nessas coisas que são muito na hora. Existe uma ira justa, tá? Só que as nossas paixões erradas, os nossos amores desordenados, elas tendem a fazer com que essa justa ira se transforme num vil pecado. Então, o que nós temos que fazer? Romanos 12. Abram aí comigo, por favor. E eu já estou caminhando para o final. Essa já é a minha conclusão. Romanos 12, a partir do verso 17. Depois da mais rica explanação doutrinária sobre justificação, expiação, que Paulo dá aos romanos, ele começa a falar para o povo. Ele começa a falar para aquela igreja como que eles devem viver em comunidade. E isso começa no capítulo 11 e no 12, aquela famosa passagem: não vos convençam com esse século, mas renováveis pela transformação da vossa mente, que é o nosso culto nacional, né? Esse está no versículo 1 a 3. E aqui ele fala o seguinte, a partir do verso 17: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Até aqui já é difícil. Olha só o que vem a seguir. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça.
Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Complicado. Essa é uma daquelas passagens que me dá medo, assim, na Bíblia. Porque eu sei qual que é o meu papel. Eu sei como eu devo agir. E é muito difícil. E, gente, é agir. Existe um fenômeno que ronda as redes, que é a sinalização de virtude. Você já ouviu falar disso? É o seguinte: você precisa sempre falar sobre as suas virtudes. Exemplos. Se você não postou que você era contra o racismo, cuidado. Talvez você seja um racista. Ou se você não postou que você era contra a homofobia, você pode ser um homofóbico. Então, as pessoas, elas precisam que você sinalize de alguma forma a sua virtude. Qual a forma padrão de sinalizar a virtude? Você faz um tweet. Fogo no fascista. Porrada no nazista. Aí você, agora você é aceito na comunidade. Você é aceito nos detentores das virtudes morais do Twitter. Gente, é só discurso. E quando eu olho para esse texto, eu vejo ações. Ação de resignar-se. Resignar-se. Por quê? Você precisa dar lugar à ira. Porque quando você está irado, você quer fazer justiça. Mas, a quem pertence a vingança? E quem vai retribuir a injustiça com que nós sofremos? O Senhor o fará. Vamos para Tiago agora? Tiago, capítulo 1. E esse é o nosso último texto. A partir do verso 19. Tiago 1,19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Gravem esse trecho. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, qual poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E a minha proposta para vocês hoje é que vocês se atentem a esses textos. Especialmente os de conclusão, lembrem-se de Jonas, mas eu não quero que vocês parem de se irar. Porque vocês não vão conseguir, é um pedido besta, porque isso não é possível. Mas, em lugar das respostas imediatas que existem em suas iras, na minha ira, na ira de vocês, vamos substituir essas coisas. A vida cristã não é uma vida em que a gente simplesmente para com os maus hábitos, mas a gente começa bons hábitos. Então, ao invés de nós darmos vazão para a nossa ira, que tal se a gente praticar muito mais a longanimidade? Que tal se a gente se resignar de várias coisas? E que tal se a gente não ter o ambicioso e utópico projeto de fazer justiça através das nossas ações? Sejam políticas, sejam evangelísticas, ou de qualquer outra ordem que vocês possam pensar em que vocês militem. De que, por mais que as nossas mãos trabalhem, elas devem trabalhar, o resultado final nunca depende da gente. Né? A caminhada cristã é um caminho de resignação, em vários sentidos. De deixar que Deus conduza os nossos passos. Temos a lei, o exemplo de Cristo e o auxílio do Espírito Santo para tal. Por isso,
tornemos as palavras de Paulo um lema para lidarmos com a ira. Dar lugar à ira. Cientes de que a própria ira nessa vida não vai sumir. Nós ficaremos irados, sem dúvidas, mas a resposta exigida por ela deve ser pensada à luz da palavra e não da nossa própria justiça. Não vai ser fácil. Não é fácil. Afinal, quando a gente terminar aqui, a gente vai entrar no nosso carro e vai para casa. E aqui já começam os gatilhos da ira. Mas, assim como tudo que a gente deve fazer, a gente entrega a Cristo. E olha que interessante. O próprio Cristo se irou. Nós lemos isso no início. Então, ele assim como Hebreus nos diz, ele não é alguém que não sofreu aquilo que nós sofremos. Né? Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça dos nossos pecados, nossas dificuldades, porque ele viu, ele sentiu, ele foi tentado. Só que em tudo isso ele passou sem pecar. Então, que nós possamos nos agarrar à realidade de um Cristo homem e divino que passou por tudo isso sem pecar. E mirando nessa realidade, nós possamos, a exemplo dele, não darmos lugar à nossa ira. Porque e assistir à paixão de Cristo é muito difícil por causa disso, né? Cara, Jesus está sendo esbofeteado e você fica com muita raiva. Né? Se eu sou um discípulo, eu não seria resignado desse jeito. Eu ia lá e bateria naquele soldado também. Absurdo. Agora imagina Jesus sofrendo isso. Talvez ele tenha ficado irado naquele momento. Mas, acho que para mim a pior, assim, o que mais dói, assim, em mim, né? Imagina em Cristo. Você não é um filho de Deus? Desce a cruz. Salva-te a ti mesmo. Quando isso acontece com a gente, né? É esperado que é esperado que a gente reaja com violência. Mas Jesus reagiu com resignação. Perdoa-os, porque não sabem o que dizer. Difícil, irmãos. Mas nós somos chamados para isso. E que Deus possa nos abençoar, que o Espírito possa nos ajudar. E se você está achando que vai ser muito difícil, um conselho do Schaeffer para você. A santidade cristã, ela não é cultivada numa vida sem pecado, mas ela é cultivada momento a momento. A cada momento em que você vive, você deve pedir a misericórdia para Deus, misericórdia, e pedir que o Espírito Santo te ajude a fazer as boas práticas. Isso está lá na verdadeira espiritualidade. Vou fazer uma grande paráfrase, tá? Não é exatamente isso, mas a ideia é essa. Que se você achar que é um esforço sobre-humano de passar uma vida de santidade, quebre todo o resto da sua vida, momento a momento. No próximo momento seja santo, e no próximo momento seja santo, no próximo momento faça boas escolhas. Escolha a longanimidade e o domínio próprio, ao invés de escolher uma reação exacerbada por uma ira causada, ainda que seja justa. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome. Nós agradecemos porque, apesar de uma justa ira que se acende contra o teu povo, pois somos pecadores, a graça é manifesta em Cristo Jesus. Graça salvífica e que, em par com a salvação, demonstra um exemplo magnífico e final. Aquele que não pecou é aquele que praticou a justiça, perfeita justiça, se entrega por nós. Que o sangue de Cristo cubra a nossa ira. Que o sangue de Cristo possa cobrir as nossas reações que são com ímpeto errado. Cubra a nossa própria justiça que é falha. Cubra os nossos pecados e tenha misericórdia de nós. Que o teu Espírito Santo atue em nossos corações para que nós possamos cada vez mais adotarmos posturas bíblicas. Assim como o salmista nos disse que guarda no coração as palavras para que não peque contra o Senhor. Grava no nosso coração, Pai, essas palavras. Que possamos dar lugar à ira. Que possamos, em nome de Jesus, confiar a justiça final na tua mão.
e que o Senhor possa nos abençoar. Obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Que o Senhor continue falando nos nossos corações através da tua palavra. E é em Cristo, no nome de Cristo que oramos. Amém. Boa noite, pessoal. A gente vai fazer um breve momento de oração agora, e aí eu queria ler um texto para a gente, em Romanos 8, no versículo 26 ao 28, diz assim: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, esse texto aqui é para a gente lembrar, né, que o Espírito Santo, além da gente ter o privilégio de poder orar ao Senhor, a gente também tem o privilégio de que Ele intercede conosco, né? E assim como o Nilo estava falando, apesar sobre a ira, até nisso o Espírito Santo de Deus nos ajuda, né? Porque a gente sabe que se a gente for tentar lutar contra a nossa ira pelas nossas próprias forças, a gente não vai conseguir, né? Como o Nilo falou, a gente vai acabar quebrando o pé, quebrando os dedinhos por aí. Mas o Senhor nos ajuda nisso, né? E Ele sabe as nossas fraquezas, Ele conhece isso. E que isso seja um incentivo para a gente, na hora que a gente for orar, né? Que a gente não ora sozinho, que até na nossa oração o Espírito Santo de Deus nos ajuda. E que também essa parte que ele fala de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, às vezes a gente ora e a gente pedindo alguma coisa, mas o Senhor sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe como responder às nossas orações, mesmo que as respostas não sejam exatamente aquilo que a gente queria, né? Então, principalmente nessa época de pandemia, às vezes a gente vai passando por tantos sofrimentos, mas de lembrar que todas as respostas que o Senhor nos dá, mesmo quando elas não são as melhores aos nossos olhos, é tudo para o nosso bem, é tudo para nos conformar à imagem de Cristo, né? Então, nesse momento, eu vou pedir para a gente fazer duplas ou trios de oração, e aí eu gostaria de lembrar de alguns pedidos, para a gente orar sobre a situação do Covid ainda, né? Sobre os irmãos que estão doentes, agradecer por aqueles que já se recuperaram, para a gente também orar pelas autoridades do nosso país, para que o Senhor dê sabedoria em tudo. A gente também quer agradecer pela vida da Larissa Flores, porque ela estava tentando ir para os Estados Unidos, está lá no Chile, ela está conseguindo organizar as coisas agora, que ela estava com dificuldade de marcar lá com a Embaixada dos Estados Unidos, e ela conseguiu, graças a Deus, agradecer por isso. E queria saber se alguém também gostaria de apresentar mais algum pedido de oração. Verdade. Para que o Senhor nos ajude, né, a trabalhar a ira nos nossos corações, né, para que a gente possa ser de forma justa e não dar lugar à ira nas horas erradas. Mas então a gente vai ter um tempinho para orar e aí no final eu encerro com uma oração. Vocês podem fazer duplas ou trios.
Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada pela vida do Nilo, Senhor, que vem nos trazer essa palestra. Obrigada pela UMP. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós em meio a essa pandemia, porque o Senhor tem cuidado dos nossos irmãos, porque o Senhor já curou a tanto, Senhor, e o Senhor tem consolado os nossos corações também pelas perdas. Nós te pedimos que o Senhor nos ensine, Senhor, a lidar com as nossas iras, que o Senhor nos ensine a entregar elas ao Senhor, meu Pai, entregar a vingança ao Senhor e confiar que o Senhor cumpre a sua justiça, Senhor. Que nós não tentemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas que também possamos aprender a ser misericordiosos e bondosos, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor continue abençoando as autoridades do nosso país, dando sabedoria para como guiar a nação, e que tudo venha se resolver, meu Pai, da melhor forma possível, que essa pandemia venha acabar logo, Senhor, se assim for da sua vontade, e que possamos, em meio a esses problemas, confiar no Senhor, meu Pai, descansar em Ti, que continuemos firmes em oração, Senhor, nos dá ânimo para orar, que a gente possa lembrar que o Senhor é o nosso Pai, Senhor, e que o Senhor dá boas dádivas aos seus filhos, meu Pai, que o Senhor quer o nosso bem, que a gente possa descansar nisso, Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Te agradecemos pela vida da Larissa, Senhor, que está ali no Chile, que ela consiga, Senhor, se mudar logo para os Estados Unidos, também guarda a vida dela. Abençoa cada integrante da UMP que não pôde vir também presencialmente, as pessoas que estão assistindo de casa também, e que a gente possa ir em paz para as nossas casas, Senhor, livra-nos de todo mal. Abençoa o seu dia amanhã, Senhor, o domingo, que a gente possa te adorar, e prepara os nossos corações, Senhor, para a adoração a Ti amanhã. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, concluímos mais um encontro da nossa UMP. Só para falar um último aviso, né? A gente vai ter piquenique da federação no dia 29 de maio. Então vai ser muito legal, no Parque da Cidade, tá? A divulgação do evento está no grupo da Mocidade. Caso alguém não faça parte do grupo ainda, pode falar comigo, ou com o Thiago Ribeiro. Levanta a mão, Thiago. Ou com o André, a Jenny também. E é isso, pessoal. Concluímos mais uma reunião. Isso. Visitantes. Nós temos alguns visitantes. Pode falar o nome? Lucas. Tiago. Legal. Vocês fazem parte de alguma igreja? Conhecem alguém da Redenção? Como é? Legal. Sejam bem-vindos, pessoal. E é isso aí, gente. A gravação já parou, né, eu acho? A gravação já parou? Acho que não. Eu tava esperando você falar e as perguntas. Eu ia fazer uma pergunta bem cabulosa. Mano, eu esqueci, velho. Cara, não, você tem razão, eu esqueci de